Recuperação da minha inscrição, que sou o 10º e alguma coisa, para falar no lugar do deputado Alencar. Tem uma autorização em mesa, senhor presidente. Tudo bem, deputado. Vamos aceitar. Então, com a palavra, deputado José Guimarães. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, é claro que o país, a partir desse momento, vai assistir às posições de todos nós que integramos a Comissão de Constituição e Justiça, que temos o dever de dar transparência, defender nossas posições e explicitar, como é o que eu vou tentar fazer agora, por que esse relatório do nobre relator tem que ser inadmitido por esta comissão. As questões de mérito eu vou deixar para a comissão especial, para os futuros integrantes da comissão especial. Analisemos e, preliminarmente, eu quero já responder, no início da minha fala, que governos anteriores fizeram reformas da Previdência. O FHC fez, o Lula fez, a Dilma fez, e o Temer tentou fazer e não conseguiu. E esse discurso que é imputado àqueles que não concordam com essa proposta, querem o caos, querem a falência do país, não se sustenta, porque o que nós somos contrários a esse modelo, a essa PEC que o governo está propondo. Aliás, um governo que sequer discutiu isso na época da eleição. E eu alerto aos meus pares, porque essa proposta sequer foi tocada. Muito pelo contrário, quem governa o Brasil hoje sempre disse que jamais votaria reforma da Previdência aqui nesta casa, quando exerceu o mandato por 27 anos. Portanto, senhor presidente, primeiro esclarecer isso. Nós queremos reforma da Previdência, não essa que o governo, viu o ministro Guedes, encaminhou a esta casa. Nós apresentamos, senhor presidente, o nosso voto em separado à bancada do PT. E eu queria discorrer sobre 3 questões que sustentam a tese da inadmissibilidade deste relator, aliás, deste relatório, que é um relatório fraco, tímido, opaco e não diz por que essa PEC é constitucional. Com todo respeito ao nobre relator. O nosso relatório, voto em separado, se sustenta em 3 questões. A primeira delas, a questão da separação dos poderes. A segunda, os direitos e garantias individuais. E o terceiro, a forma federativa do Estado da República Democrática Brasileira. O governo quer, com esta PEC, senhor presidente, com relação à separação dos poderes, quer, com esta PEC, retirar do poder legislativo a sua função primordial, que é legislar sobre matéria previdenciária. Sabe o que o governo faz, nobres parlamentares? Podemos até convergirmos em alguns pontos de mérito do projeto, mas sabe o que o governo faz? A partir de agora, não tem mais função nenhuma o Congresso de legislar sobre Previdência. Tudo tem que ser privativo do Poder Executivo, porque é lei complementar que vai determinar a iniciativa para elaborar regras para a Previdência Social. Retira, portanto, a autonomia do Poder Legislativo, retira a iniciativa do Poder Legislativo, e nós, portanto, vamos dar essa prerrogativa para o Poder Executivo. Aliás, quando o governo diz que cláusula pétrea é R$1 trilhão, na verdade, o que o governo está dizendo? Para nós, cláusula pétrea é direito individual, é direito à solidariedade, é direitos coletivos, é direitos sociais. Mas o que o governo está querendo com essa PEC, nobre relator? Não sei se o nobre relator está me ouvindo. É o seguinte, lei complementar agora em matéria previdenciária é cláusula pétrea. Ninguém mexe. Nós não podemos mais fazer nada aqui na comissão nem no Congresso Nacional, porque é iniciativa privativa do Poder Executivo, como são as leis complementares. Portanto, essa
violência que querem fazer contra o parlamento, eu não sei como os deputados haverão de concordar com isso. Retirar a atribuição de nós aqui para elaborar leis, matérias previdenciárias, tudo tem que ser iniciativa do Poder Executivo. Aliado a isso, o segundo ponto do nosso parecer é a questão da desconstitucionalização. Aliás, vários deputados e deputadas falam aqui que, em matéria de desconstitucionalização, não vão aceitar, mas a PEC é exatamente isso. A PEC promove a maior desconstitucionalização que nenhum outro governo ousou a fazer isso. Nem os governos anteriores, nem mesmo os governos militares que governaram por decreto-lei, que, aliás, é uma regra que esse governo começa a estabelecer, governar por decreto, como anulou 250 decretos de uma canetada só. Portanto, essa desconstitucionalização, ela é prejudicial ao parlamento. O discurso de que tem que ter a reforma porque o país vai quebrar, você não faz reforma desconstitucionalizando. Você não faz reforma desrespeitando a nossa Constituição. Você não pode fazer reforma retirando o arcabouço legal que foi produto dos constituintes de 88, os chamados constituintes originários. Isso, portanto, a tese da desconstitucionalização é inadmissível, sobretudo para quem milita numa comissão do porte da Comissão de Constituição e Justiça. Vi com esse discurso fácil, até porque eu vi o deputado, com todo respeito ao deputado do Novo, a sociedade está dividida, nós temos opiniões divergentes e há que se respeitar as opiniões de cada um aqui, porque o povo está acompanhando os nossos enfrentamentos aqui. E, portanto, é o debate que temos que fazer. Então, mostrem argumentos por que a PEC tem que ser admitida aqui na CCJ. O problema do BSPC e do Rural discute na comissão de método. O que nós precisamos fazer aqui é identificar os aspectos da inadmissibilidade dessa PEC, porque a CCJ não pode apresentar uma PEC para desconstitucionalizar, desconstruir aquilo que foi a marca da Constituinte de 88, que é a Constituição Cidadã. Terceiro aspecto importante do nosso parecer, que, aliás, muitos deputados aqui falam, é a questão do regime de capitalização. O regime de capitalização, simplesmente, o que é que o Paulo Guedes está fazendo com o regime de capitalização? Está introduzindo o princípio da não solidariedade. O regime de repartição, que foi produto, que foi consagrado no sistema de seguridade social, produto da Constituinte de 88, é o regime solidário de repartição. As três partes sustentam o futuro daqueles que um dia pretendem se aposentar. O que é que o governo está dizendo? A partir de agora, o indivíduo vai ter que se virar, vai ter que contribuir individualmente para sustentar a sua previdência, porque não tem mais contribuição do empregador e nem do governo. Aí eu ouvi o seguinte argumento aqui dentro. Mas o governo é opcional. Ora, peguemos um exemplo aqui desta casa. A empresa que presta serviço aqui nesta casa, os terceirizados aqui nesta casa, muitas vezes não pagam a previdência e até os salários atrasam. Como é que opcionalmente algum empregador vai pagar a contribuição previdenciária? Não vai pagar. Ou seja, eu ouvi o discurso do Paulo Guedes na Marcha dos Prefeitos. Ele falou assim: nós queremos um Estado mínimo do mínimo. Transferir todas as responsabilidades para os municípios. E, portanto, a reforma tributária tem que ser isso. Transferir tudo para os municípios. Sem dizer como é que ficariam as receitas. Essa ideia do Estado mínimo, a ideia do Estado que não protege, que não pratica solidariedade social, que não dá oportunidade das pessoas terem futuro, é esse Estado que está na cabeça, que sustenta essa proposta de reforma da Previdência. A reforma diz, e alguns deputados falam assim, temos que combater os privilégios. Privilégio de quem? Do aposentado rural? Privilégio de quem? Já tem a lei do teto. Como é que vai combater privilégio
privilégios se 80% das pessoas atingidas com a reforma são aquelas pessoas que ganham abaixo do teto do INSS? Essa reforma, portanto, tem que ser, esse parecer do relator tem que ser colocado, senhor presidente, na lata do lixo, porque ele não serve ao país e muito menos à democracia e à nossa Constituição. Só para concluir. Como é que eu digo aqui? Para concluir. Para concluir. Para concluir, senhor presidente. Portanto, eu quero dizer aqui aos nobres parlamentares que nós fizemos um acordo nesse último minuto. Nós fizemos um acordo e vamos manter o acordo. A bancada do PT, com a liderança do governo, com o PDT, com todos os partidos aqui, com o MDB, com o PP, com o PR, vamos manter o acordo até o fim. Porque aqui, nessa casa, ainda que respeitemos, e está estabelecido o respeito que nós temos aos companheiros. E depois o Darcísio é quem? O Pedro. Só para falar do acordo, senhor presidente. O acordo que nós fizemos é o melhor para discutir, sem interrupção, da transparência, que, evidentemente, mantendo todas as divergências que temos. A bancada do PT vai manter o acordo e vamos dialogar, estamos dialogando com o PSOL, porque entendemos que é o melhor para a conclusão desse debate, depois da votação da reforma, no momento que for marcado o dia da votação, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, também, eu não garanto encerrar às 22 horas. Então, o acordo foi dar oportunidade para todos falarem e exaurir esse debate. Esse foi feito. Exatamente. O acordo do senhor presidente, Zé Guimarães pelo PT, senhor presidente. Rapidamente, deputado, que eu vou encerrar. Não há mais ninguém que vai falar. Nós não fizemos acordo com Vossa Excelência, é verdade. Ontem, Vossa Excelência ouviu, mas nós fizemos um acordo com todas as lideranças presentes na sala de Vossa Excelência. E Vossa Excelência disse que não ia participar de nenhum acordo, porque o seu papel não era patrocinar acordo a favor de governo ou de oposição. Ponto. Nós fizemos um acordo com a liderança do governo. E eu não quero ouvir ninguém, eu quero ouvir, o deputado Júlio Degal tem razão. A minha pergunta, qual foi o acordo que nós fizemos com a liderança do governo? Aliás, aqui, nós demos 2 entrevistas conjuntas. A liderança do governo me chamou para falar do lado dele para as televisões presentes aqui. Lembra, líder do governo? Foi isso. Está feito o acordo? Tá. Qual foi o acordo que a liderança do governo anunciou com a minha presença, com a aprovação da bancada do PT e de todas as bancadas que participaram daquele acordo lá, com exceção da bancada do PSOL? Inicia-se a discussão sem obstrução, com o tempo de 10 minutos e não 15 minutos que nós tínhamos direito. 10 minutos, 5 minutos, fala todo mundo e encerra a sessão às 10 horas. Esse foi o acordo com a liderança do governo. Retoma amanhã. Amanhã. Como tem um problema do horário da meio-dia, o líder do governo e nós anunciamos que a votação poderia ser ou segunda ou terça-feira, de acordo com o que Vossa Excelência marcasse a reunião da CCJ. É esse acordo que nós estamos querendo que a liderança do governo ratifique conosco, porque senão, presidente, é claro que eu vi todas as operações políticas hoje pela manhã. Quero dizer que até fiquei inquieto com a participação de Vossa Excelência. Porque, aliás, ontem eu defendi Vossa Excelência. Vossa Excelência é presidente de uma comissão. Como o Rodrigo Maia é presidente da casa. Presidente Rodrigo Maia é presidente da casa. Não pode chegar e dizer que tem que ser votado hoje. Não pode, porque essa comissão tem que ser respeitada pelos seus membros. Portanto, eu fiquei incomodado. Mas deixa isso de lado. O que eu estou me recorrendo à liderança do governo para a gente ratificar o acordo, porque, do contrário, isso aqui não vai funcionar mais. E a obstrução que a bancada do PT não fez durante a votação? Claro que vai funcionar, mas acordo é para fazer cumprimento aqui dentro. Se não cumpre, não adianta mais, a palavra não vale mais nada. Vale, e a obstrução que nós não fizemos. Portanto, presidente, todo deputado, inclusive não membros, tem direito à palavra. Portanto, senhor presidente, eu concluo dizendo, faço um apelo a Vossa Excelência, como membro desta comissão, nós abrimos inscrições, ouvir foi as tudo lideranças, presidente, eu ouvir a estou liderança esperando do governo ele terminar para de falar. ratificar
aquele acordo que nós fizemos. Presidente, quero fazer... Por isso que nós uso da fizemos, palavra eu também. faço um apelo à liderança do governo Deputado, só apenas- para não desfazer, porque senão, eu já vi, tem líder que vai para a televisão e desautoriza a liderança do governo. Eu não fiz acordo com o líder individualmente, com nenhum líder do DEM e nem com o presidente Rodrigo Maia, data venha, todo respeito. Nós fizemos um acordo com a liderança do governo nesta casa. Apenas para acalmar essa questão, deputado Molon, rapidamente, deputado Vitor Hugo, a gente encerra e eu decido. Não, presidente, nós estamos cumprindo rigorosamente